Para a gente continuar nosso estudo aqui, fazer um vídeo breve acerca de dois exemplos dessa questão, desse risco, né, que o próprio Estado tem por essas coisas e pessoas perigosas. A primeira possibilidade que a gente tem que encarar é acerca da questão da bala perdida. Imaginemos que, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, esse caso de bala perdida, infelizmente, tem sacrificado centenas de pessoas no confronto entre policiais e bandidos. Que sempre não, mas com uma grande frequência, corrigindo, né, pessoas inocentes são atingidas. Deve o Estado responder nesses casos? E a resposta é indiscutivelmente positiva. Por quê? Porque o dano, morte ou ferimento desses transeuntes, na realidade, teve por causa a própria atividade administrativa. Então, em que pese o entendimento contrário de alguns doutrinadores, é desnecessário saber se a bala partiu do policial ou do bandido. Por quê? Porque a relevância nesse fato é de ter o dano decorrido de uma atuação desastrosa do poder público. Portanto, a responsabilidade civil do Estado, repita-se, ela é objetiva pelo risco da atividade. Então, o poder público que exercê-la deve exercê-la com uma absoluta segurança, maiormente quando essa atividade ela é extremamente perigosa. Então, se a gente está lá no fato do produto, em que quando o produto, enfim, uma atividade é muito arriscada, você tem que aumentar o número de sua cautela, aqui também não é diferente. Se a gente está numa atuação arriscada, a gente tem que aumentar uma cautela, a gente tem que adotar uma cautela ainda maior. Por quê? Quando a gente está dentro da atividade policial, a gente tem que gerar aqui, tem que garantir a incolumidade desses cidadãos. Então, sempre que o dano resultar da atividade estatal, haverá sim o dever de indenizar de forma objetiva. Se a vítima ela foi atingida na troca de tiros entre policiais e bandidos, não há dúvida de que a ação dos agentes contribuiu de forma decisiva para o evento, pelo que indiscutível o dever de indenizar do Estado. Só não haverá esse dever de indenizar nos casos de bala perdida, mesmo, isto é, aquela que não se sabe de onde veio, de onde partiu, que não guarda nenhuma relação com a atividade policial. Então, se existe um confronto de bandidos, de facções, etc., não existe atividade policial lá, então, por óbvio, o Estado não será responsável porque a gente tem a teoria do risco administrativo e não a teoria do risco integral, beleza? Sobre a exclusão dessa responsabilidade estatal, a gente viu que pela teoria do risco administrativo, o Estado não tem e nem pode responder por tudo que acontece na vida das pessoas, na sociedade. Ele não tem o dever de tudo prover e de tudo cuidar. Então, não pode impedir que fatos irresistíveis e inevitáveis, que não decorrem dessa sua atividade, causem prejuízos aos particulares. Então, por isso que as causas que excluem o nexo de causalidade, força maior, caso fortuito, fato exclusivo da vítima e fato de terceiro, excluirão também a responsabilidade objetiva do Estado, como a gente colocou aqui nessa questão da bala perdida, porque ali a gente tem um fato exclusivo do terceiro, enfim, a gente não consegue identificar quem que de fato ocasionou esse dano. Então, por óbvio que a gente tem uma exclusão do nexo de causalidade. Então, não responde o Estado objetivamente, por exemplo, por fenômenos da natureza. Chuvas torrenciais, tempestades, inundações, que são casos de força maior. Porque tais eventos não são provocados por sua atividade. Poderá responder pela culpa anônima, como a gente vai estudar, em alguns casos em específicos, mas vamos deixar isso daí para daqui a pouco. Também não responde pelo fato exclusivo da vítima ou de terceiro, doloso ou culposo, pela mesma razão. Então, assaltos, furtos, acidentes na via pública, pelo fato exclusivo da vítima ou de terceiro, ou administrativo, ou enfim, em relação aos quais não será aplicável o princípio constitucional que consagra a responsabilidade objetiva, que é o parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição. Quanto ao fortuito interno, este não exclui a responsabilidade do Estado, porquanto, embora imprevisível, faz parte da sua atividade e liga-se aos riscos de sua atuação estatal. Portanto, só o fortuito externo exclui a responsabilidade estatal por se tratar de um fato irresistível, estranho, obviamente, à atividade administrativa.